GoCast no ar. Vamos conversar com um especialista em comportamento do consumidor no esporte, Fernando Fleury. Ele vai fazer parte de um projeto de programa de aceleração de startups. Eu sou a jornalista Eduarda Strebe, está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Completamos um ano no ar, com mais de 50 pautas diferentes, viajando o mundo em busca de um conteúdo diferenciado para você. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage e também nas principais plataformas de áudio. Segue lá, nos acompanha. Participam do GoCast o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista Norton Capel. A direção é de José Pedro Villa-Lobos. Deixa eu chamar o Fernando Fleury, CEO da Armatori Marketing and Science. A agência foi selecionada para o programa de aceleração de startups promovido pela Arena Hub. E para a gente entender como é que é esse negócio aí de startup, de inovação baseada em ciência de dados, que transformação para a indústria esportiva, hein? Fala mais para a gente, Fernando. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, pessoal? Então, para nós é super legal estar participando desse projeto de aceleração e poder estar ajudando o mercado esportivo, né? Com essa questão não só de dados, mas com essa questão de inovação mesmo, né? Hoje, no projeto não só de aceleração, a gente está sendo acelerado pela Arena Hub e também estamos sendo acelerado pela Startups Lisboa, lá em Portugal. Então, a gente hoje já está tentando levar nossa tecnologia para fora do país, né? A gente hoje vem auxiliando não só os clubes e patrocinadores, mas como a gente trabalha também com inteligência artificial, a gente hoje vem auxiliando algumas startups com projetos de inteligência artificial, né, também visando um melhor desempenho do que eles mesmos fazem para o mercado esportivo. Porque a tua empresa, ela é de conhecimento de dados, é de pesquisa. Só explica um pouquinho como é que foi esse casamento. Hoje, na verdade, assim, tem uma história muito legal, porque assim, a gente começou o trabalho, eu conheci o meu primeiro sócio, né? Eu conheci ele no doutorado, né? A gente fazia doutorado na USP, eu trabalhava com modelos preditivos para entender comportamento do consumidor, né? Ou seja, eu queria entender o que leva os consumidores a desejar ou não desejar algo, né? E para isso eu trabalhava com modelos matemáticos e ele trabalhava com modelos matemáticos, modelos preditivos no mercado financeiro. E a gente começou a ver que os nossos modelos tinham muita integração, na verdade, né? E aí eu fui para fora, eu fui para os Estados Unidos terminar meu doutorado, mas a gente continuou conversando, continuamos fazendo pesquisa em conjunto, né? E aí, na defesa do meu doutorado, eu acabei trabalhando no meu doutorado junto com o Corinthians e com a Puma, na verdade, né? A defesa do meu doutorado acabou fazendo essa ligação e de lá a gente acabou montando a startup, né? A gente acabou montando a startup e seguimos em frente com a startup. Veio a pandemia, na verdade, quando a gente resolveu realmente ingressar no mercado como startup mesmo e falar, não, vamos sair disso daqui e fazer a startup. Veio a pandemia, então para nós foi um pouco tenso esse movimento, né? Mas no fim está dando tudo certo. A gente acabou no meio desse processo de pandemia, a gente acabou ingressando na Arena Hub como acelerados por ele, né? Não só associado, mas acelerado. Logo depois entrou esse projeto de Portugal, né? Então, para nós está sendo bem interessante. Então, hoje, o que a gente faz, na verdade, é exatamente isso. A gente usa dados em geral, né? Dados do mercado. Esses dados podem ser dados que as empresas já tenham, que os times já tenham, ou que todos os modelos de clientes já tenham, ou que a gente captura, na verdade, né? Por meio de mineração de dados, ou por meio de N plataformas que a gente desenvolve. E com isso a gente vai criando modelos disruptivos para os nossos consumidores, para os nossos clientes, né, entenderem melhor os seus consumidores, né? E aí a gente trabalha com inteligência artificial. A inteligência artificial, na verdade, é um movimento que a gente usa para aprimorar o conhecimento que a gente adquire sobre o nosso próprio cliente, né, sobre os próprios consumidores dele, para criar novos consumidores, novos conhecimentos, na verdade, né, para desenvolver novos produtos, novos negócios e manter o mercado sempre ativo. Fernando, obrigado por estar conosco aqui, Norton Capel, eu falo de Porto Alegre. Fernando,
tu usas alguns termos, aceleração, acelerador, para o nosso público assim mais amplo. Poderias explicar um pouco mais o que são esses termos e a própria função da Arena Hub, aí, que é dentro de um estádio de futebol, dentro do Allianz Parque, aí em São Paulo? Como essa conexão, como isso se dá na prática, se tu puderes nos dar um exemplo de algo que já tenha de concreto acontecido em relação a esse modelo que vocês desenvolvem, porque eu acho que seria importante até para a gente ampliar aqui as informações para um público que muitas vezes não é, né, até o meu caso, que não é muito familiarizado com essa questão da tecnologia, das novidades e esse mundo tão novo aí no futebol. Claro, uma aceleradora, na verdade, né, é um hub de negócios, ou seja, um local que tenta unificar várias empresas, vamos dizer assim, porque o que é uma startup? Na verdade, uma startup nada mais é do que uma terminologia que a gente usa para uma empresa de pequeno porte, em geral, mas que tem uma visão de negócios moderna, né? E que tem uma facilidade de trabalho. Eu sempre costumo dizer assim que nós, como startup, a gente tem uma vantagem de negócios que é a agilidade, né? Quando a gente vai competir no mercado né, a gente vai participar de um projeto e competir com grandes empresas por um cliente, às vezes a gente perde em termos de marca, às vezes a gente pode perder em termos... Na maioria das vezes o que a gente mais perde é marca, né? A gente não tem talvez uma marca tão forte em alguns mercados quanto alguns concorrentes nossos, mas a gente tem uma vantagem. Preço é uma vantagem geralmente que a gente tem, mas a principal vantagem que a gente tem é a agilidade. A gente é muito mais ágil que qualquer outra empresa, né? Pelas nossas tecnologias, pelos nossos processos, né? Então, essa é a vantagem de uma startup. A gente pensa na frente, né? A gente hoje tem um time focado em inovação. A gente é uma agência de inovação, a gente é uma agência de tecnologia. As startups, em geral, têm esse pensamento à frente do seu tempo, né? Então, uma aceleradora, ela unifica esse monte de startups que tem, põe todas no mesmo lugar, para, com isso, tentar criar um ambiente que propicia ainda mais inovação. Então, por exemplo, hoje a gente consegue, por estar na Arena Hub e ser acelerada por ele, e aí é interessante frisar assim, a Arena Hub é um núcleo onde você vai, e como se é um coworker, na verdade, onde você está no meio de várias outras startups. Ser acelerada por eles significa facilitador, ou seja, além de você estar dentro desse núcleo de hubs, né, esse núcleo de cowork, significa que você é acelerado por ele, significa que você vai ser motivado ainda mais. Eles vão te dar alguns benefícios para te pôr à frente de projetos, né? Porque eles são nossos investidores hoje, eles são sócios da gente. Como acelerador, eles são sócios da gente, né? Então, eles têm participação no capital. Isso é importante frisar, né? Essa é a vantagem de ser acelerado por eles. Então, esse movimento do mercado acaba auxiliando quem é acelerado a crescer, né? A ter uma visão maior do negócio. Então, hoje a gente passa por um processo de mentoria que envolve as grandes personalidades e grandes pessoas, né, de grandes empresas, desde o marketing, CEOs, financeiros, né, de grandes núcleos empresariais, que olham o nosso negócio e falam, olha, se você realmente quer chegar nesse lugar, você precisa melhorar isso, melhorar aquilo, olha, eu vejo um gapzinho aqui, né, então tem um problema ali, né, e a gente começa a ter essa estruturação. A gente não tem vantagens em termos de negócios, mas a gente tem vantagens em termos de melhorar internamente a estrutura da empresa. Você teria algum exemplo prático, assim, de algo que já tenha surgido dessas todas as ideias reunidas aí nesse núcleo da Arena? Se já tem algo concreto apresentado ou ainda está em fase de estruturação? Só isso. Eu posso dizer por nós. Hoje a gente tem, por exemplo, a gente presta serviço para o Pacto do Esporte. O Pacto do Esporte é um cliente nosso que surgiu pela Arena, né? Foi um meetup que a gente participou e que a gente acabou levando o Pacto pelo Esporte. Tem sido um cliente muito interessante de trabalhar, né? Para quem não conhece, o Pacto é uma organização hoje que tenta auxiliar todo o esporte em termos de maior transparência, né? Fazendo com que os patrocinadores cobrem das entidades esportivas transparência. Então, é muito interessante. Nós estamos fazendo um trabalho de inovação em cima com eles, então isso é bem legal. A gente
por causa da Arena, estando lá dentro da Arena, a gente hoje está auxiliando, como eu já falei algumas vezes, sendo essa oportunidade, a gente está com eles exatamente por isso, né? Então, hoje a gente vem programando inteligência artificial para outras startups, né? Então isso vem ampliando o nosso conhecimento, o nosso know-how, e também fazendo com que a gente aprenda mais até com eles também, né? Não só a gente está auxiliando eles, mas eles também estão nos auxiliando a conhecer mais outros mercados. Então isso para nós é um processo bem interessante. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, Luiz? Tudo tranquilo. Eu falo contigo aqui de Brasília, onde é a sede da GoManage, né? E a teu exemplo, né? Nós também estamos em Portugal. Nós temos uma sede em Lisboa desde 2018. Né? É uma grande porta de entrada para o mercado europeu, sem dúvida nenhuma. Eu entendo o teu negócio. Né? O teu negócio, para mim, é uma grande oportunidade e o esporte precisa isso. Não é uma coisa nova, né? Não é uma coisa nova. Talvez seja uma coisa nova até para o mundo do futebol, para o mundo do esporte. O que tu estás trazendo nada mais é do que trazer para o mundo do futebol, dos clubes, né, boas práticas de gestão que outras grandes empresas já fazem. Né? É inegável que o futebol precisa de parceiros, de patrocinadores, né, de investidores. Mas hoje ninguém patrocina, ninguém investe mais pelo simples fato de botar o nome na camisa, uma placa no estádio ou uma coisa desse tipo. Tu precisa, né, lucrar, né, ativar a tua marca, ser parceiro do clube, lucrar com o clube e também entender o que o clube faz e chegar no mercado junto com ele. Né? E isso só é possível se houver o que tu está fazendo. Ciência, análise de dados, entendimento do consumidor, do torcedor, do fã, que é a única maneira que tu tem de atrair algum parceiro, algum patrocinador que seja alinhado com isso que o clube traz. Né? Eu vejo isso com clareza nas grandes empresas, mas acho que o futebol brasileiro como um todo ainda está muito atrasado. São pouquíssimos os clubes que eu tenho conhecimento que trabalhem nesse sentido, que trabalham, né, nesse sentido. Então, eu acho que, tu me corrija, exatamente essa é a minha questão, se eu estiver errado, que essa é a oportunidade que tu vê no mundo de futebol, quer dizer, trazer essas práticas, né, de mercado, de inteligência, de entendimento, né, e de trazer para perto, né, os torcedores, os fãs e os parceiros para dentro do clube, com esse trabalho que tu faz. Só fazer uma correção, Luiz, na verdade a gente ainda não está em Portugal, a gente está tentando entrar em Portugal, né? A gente está num projeto de aceleração em Portugal, a gente está tentando chegar e esperamos estar em breve aí em Portugal, porque a gente vê a Europa com grande oportunidade, né? Vamos acelerar a GoManage, vamos acelerar a GoManage. Quem sabe tem uma sintonia aí, Luiz. Se continuar acelerando, chega rápido. É a primeira ali, a pontinha, chega rápido. Se ele quiser, a gente pode mandar nosso pitch para ele. Estamos dispostos, não tem problema. Né? A gente tem conversado já com alguns times em Portugal e com algumas empresas também. Em Portugal, realmente é um berço, né, de tecnologia na Europa. Isso é legal frisar. É uma super porta de entrada e tem uma série de apoiadores, né? E eu não digo, quando eu falo vantagens, eu não quero que, não são vantagens só financeiras, não, mas tem a língua como vantagem, obviamente, mas tem algumas vantagens tecnológicas até. Portugal é um berço muito interessante para quem quer ingressar na Europa, sem dúvida. O mercado esportivo, sem dúvida, o mercado do futebol especificamente, né, que a gente está hoje com mais foco, ele tem uma série de buracos e lacunas, né, que, como você mesmo frisou, que permite o uso de inteligência, assim, né, como a gente tem frisado, o uso da ciência de dados. Não acho que é só o mercado brasileiro, eu acho que é o mercado mundial em geral. Né? Hoje a ciência de dados ela é muito usada para o desempenho em campo, e ela é muito pouco usada para o desempenho fora de campo, né? A gente está muito acostumado, realmente, o patrocinador e o clube, eles foram muito mal acostumados com a questão de, eu estou na TV e tá legal porque eu apareci na TV, né? E eu sempre friso aquela questão legal, e você apareceu na TV e você ficou lá 35 minutos no melhor horário, e isso representou X milhões pelo cálculo do Ibope ou pelo cálculo de qualquer outro negócio. Mas o que isso realmente representa, né? Eu fui gerente de marketing de multinacional antes de ter meus próprios negócios, e como gerente de marketing era muito interessante. Quando eu queria bater minha meta, a gente sabia que aplicar no esporte era legal, porque era muito fácil você bater meta quando você aplicava no esporte,
por causa dessa rentabilidade, né? O cálculo de minutagem versus o dinheiro investido sempre vai fazer você bater meta, né? Como gerente de marketing é maravilhoso, mas a meta financeira você bate nesse cálculo. Mas o quanto isso realmente representa de conhecimento de marca, o quanto isso representa de venda do seu produto, né? Isso é a dificuldade de provar. E a gente quer entrar exatamente nisso, né? Quando a gente começa a mostrar que, às vezes, o seu conhecimento de marca é nulo, a sua venda não significou nada, né? Porque não foram feitos outros investimentos. E é aí que a gente está entrando, né, com esses modelos preditivos, ou seja, quando eu falo de modelos preditivos, são modelos que predizem algo, né? Ou seja, a gente aqui não está com uma bola de cristal, né? Ou seja, os modelos podem estar errados, obviamente, mas o que faz com que a gente tenha sempre uma certeza maior de que os modelos são certos é porque a gente vem trabalhando já há alguns anos nisso, estudando há muito tempo esse mercado, estudando vários clubes, estudando os vários mercados de consumos, né, que vão fazendo com que o modelo vá adquirindo um conhecimento maior para falar, olha, se você fizer tal coisa, a chance de acertar é X%. Se você fizer tal coisa, a chance de acertar é X%, ou Y% no caso. E com isso a gente vai auxiliando os nossos parceiros a desenvolverem melhores estratégias, seja uma estratégia de comunicação, seja uma estratégia de ativação da marca, né? Então é por ali que a gente vai caminhando. E aí sim, como você falou, a gente vê uma grande oportunidade, não só no esporte, mas até fora do esporte. A ciência, né, a ciência de dados, nesse processo de inovação tecnológica, ela vem permitindo para nós uma série de proposições, né? E aí, quando a gente entra literalmente no esporte, eu sempre brinco, né, que a gente fala assim, as pessoas perguntam se a gente tem dificuldade de vender, por exemplo. E eu falo, não, a gente ainda não tem a gente ainda não está no patamar de ter dificuldade de vender. Nós estamos num patamar antes, que é o patamar ainda de ensinar as pessoas o que a gente faz, né? E isso que é o mais complicado, porque se fosse a dificuldade de vender, estaria bem, porque a gente contrataria um bom vendedor, ou eu mesmo ia lá e vendia, né? Mas hoje a gente tem ainda que ensinar as pessoas o que a gente faz. E ao ensinar as pessoas o que a gente faz, a gente ainda está no grau do ceticismo. E isso é o grande problema. E esse é o único caminho, né? Desculpa, só, Norte. E esse é o único caminho, a questão da ciência, a questão da análise de dados. Se hoje tu não tiver isso, fica muito difícil tu atrair investimento no teu clube. Ninguém investe numa coisa que não tenha ciência, que não tenha análise, que não tenha entendimento do que se quer, para onde se quer ir e o que se vende, né? Então, se tu não investir num projeto desse tipo, dificilmente tu vai ter novos investidores, além daqueles que tu já tem. Os patrocinadores hoje eles já começam a ver esse modelo de negócio com olhos bem interessantes. Os clubes ainda têm um pouco de ceticismo, eles entendem que as pessoas falam muito disso, eles querem muito isso, mas eles ainda têm um pouco de ceticismo. E aí entra, por exemplo, entram alguns modelos, né? Hoje a gente fala muito dos NFTs, ou dos fan tokens, né? E aí quando entra um fan token da vida, que supostamente fala que faz fan engagement, né? Mas que, na verdade, no meu entendimento, pelo menos, o que ele propicia é simplesmente um modelo de remuneração financeira adiantado por alguns dados que ele nem te utiliza, ele começa a dificultar um pouco o modelo de negócio de quem realmente quer fazer ciência com os dados que podem ser utilizados, entendeu? Eu não discuto que ele é um modelo interessante, ele é um modelo legal, é um modelo que dá alguns milhões de dinheiro para o clube, e isso é bom, né? Mas ele, para a gente que está no momento de quebrar o ceticismo para quem quer fazer ciência, ele põe um pouco mais de dificuldade, porque ele entra com, eu te dou 5 milhões de dólares na frente para você vender minha criptomoeda, né? Alegando que eu te ajudo a gerar dados e não trabalho com esse dado, é mais uma barreira para um clube que está falido. Ele prefere pegar esses 5 milhões em quem quer fazer ciência de dados para te ajudar a ganhar 5 milhões lá na frente. Fernando, eu quero tocar exatamente nesse ponto aí que tu estavas trazendo, que é a questão do engajamento dos fãs. O quanto se trabalha mal ou quanto se poderia trabalhar melhor essa questão que une paixão, mas parece que os clubes têm uma dificuldade imensa de conseguir atrair que o fã realmente vá lá e se envolva, além de comprar uma camiseta, além de ser sócio.
Como é que a tua empresa trabalha essa questão? Vocês estão desenvolvendo algum ponto específico nessa questão de trazer um modelo de engajamento dos torcedores, dos fãs, dos clubes, para que isso seja maior? Vamos lá, Norton. Eu nem acho que eles trabalham mal, eu acho que eles não trabalham, tá? Trabalhar mal seria ótimo, porque pelo menos a gente pode ajustar. Eles nem trabalham, né? Então tem um grande problema. E aí eu vou explicar o porquê, que é a mesma coisa que eu falo quando eles falam do projeto de sócio-torcedor, quando eles falam do projeto de fan token, né? O que é engajamento? Engajamento vem do termo em inglês engagement. Engagement é uma relação de noivado, né? E aí, quando você pega os projetos de engajamento hoje, seja o fan token ou seja o sócio-torcedor, é um projeto torto, porque eu falo para você o seguinte: eu vou me engajar com você desde que você me pague, né? O fan token é isso e o sócio-torcedor também foi isso. Então, pense uma relação de noivado que começa assim: se você me pagar, eu noivo com você. É uma relação de noivado que não vai dar certo. Isso não é engajamento. Engajamento é um processo onde eu me engajo com você, eu crio situações para você me querer como time, né? Ou seja, eu trago você para mim, e deste processo, alguns vão estar dispostos a me pagarem, a comprarem coisas de mim. Então, você veja que os times, em geral, isso é no Brasil, no mundo tem outras questões, mas aqui no Brasil nós invertemos a lógica. Nós resolvemos falar para os torcedores que nunca nós fizemos nada para ele, nós resolvemos falar o seguinte: eu nunca falei com você, torcedor, mas agora, para você poder falar comigo, você me paga. É isso que o fan token está fazendo, né? Olha, eu vou te dar o direito a escolher a música que o time vai entrar em campo, desde que você me comprando o meu fan token, né? Isso não é engajamento. Porque eu tô excluindo toda a torcida. Porque quem está comprando o fan token é uma parte pequena, como sempre foi uma parte pequena que participou dos projetos de sócio-torcedor. Engajamento é eu chegar para todos os meus torcedores e falar: torcedores, eu quero falar com vocês, eu quero ter vocês aqui. E aí sim, nós estamos desenvolvendo uma plataforma que nós estamos pondo no mercado e convidando todos os times a participar, que é uma plataforma freemium. Ou seja, uma plataforma onde todos os torcedores podem participar gratuitamente, né? Ter acesso, se engajar, participar de um projeto de gamificação, né? E aí, por meio dessa plataforma, no futuro, se eles quiserem, alguns vão poder pagar para ter acesso a outras questões, acessos que eles vão julgar se é legal ou não. Aí depende da gente e do clube fazer esse processo de engajamento de maneira eficiente para que eles falem: nossa, tem valor isso daqui, compensa eu pagar. Mas se eu não quiser pagar, porque só uma parte vai pagar. Se eu não quiser pagar, eu continuo participando do clube, porque o clube tem esse dever de mostrar que não é só quem paga que participa, é qualquer um que deve participar. Fernando, até nesse sentido, assim, da ponta, né, do consumidor, você é um estudioso, tem muito conhecimento na área sobre o perfil desse consumidor hoje, 2021. O que a gente pode dizer dele? Porque o que a gente, pelo menos de minha parte, assim, o que a gente percebe é ainda um distanciamento muito grande, assim, de toda essa tecnologia do consumidor, que às vezes não consegue fazer um check-in para ir ao jogo. Então, como comunicar tanta novidade no meio de tanta inovação e tecnologia para esse consumidor lá? Porque os clubes dependem desses caras aí, né? Ô, Duda, se tu me permite, Fernando, também, até porque eu ia fazer uma pergunta nesse sentido, né? E a Duda falou do negócio assim, ela perguntou qual é o perfil desse consumidor. Se nós olharmos marketing de resultado, e tu disseste, né, Fernando, que os clubes não é que trabalham mal, tu acha que eles não trabalham. Eu até acho que, de alguma maneira, eles trabalham, mas dentro dessa faixa que é muito pequena, que tu falou, né? Sócio-torcedor, é pouca gente, né? Perto do tamanho que é o mercado desse clube, né? A sua torcida. Porque se tu olhar marketing de resultado, ele começa por atrair, né? Interessado, atrair fãs daquele clube. Depois tu quer converter ele num lead, né? Tu quer ter aquele cara próximo de ti, te relacionar com ele, e eu acho que aí peca justamente na outra fase, né? Essa questão desse ciclo que é o marketing de resultado. Atrair, converter, relacionar, vender. E vem a próxima fase, que é a fase de análise, a fase de feedback, de entender quem é que está se relacionando comigo, quem é que se converteu em meu fã, em meu lead,
o que ele está comprando, o que ele está fazendo, o que ele gosta ou deixa de gostar. Essa é a fase que falta, que eu acho que os clubes não têm, e que é um trabalho que vocês fazem e oferecem aos clubes. É justamente essa fase de análise e feedback, na minha opinião, que falta até para entender e poder responder a pergunta que a Eduarda te fez aí sobre o perfil deste consumidor. Eu acho que os clubes talvez não saibam o perfil dos seus consumidores, dos seus torcedores. O clube não sabe, em geral, mas o que eu quis dizer quando eu falei que o clube não faz, Luiz, só para ficar mais claro, de repente eu me expressei mal, é que o Norton perguntou se os clubes fazem engajamento. Eu falei que não, porque eles têm conhecimento sobre os projetos de sócios, sobre os sócios torcedores, e não sobre os torcedores. E os sócios torcedores, na verdade, eles respondem por uma parcela muito pequena de quem é torcedor, né? Então, hoje, quando eles criam todo o processo de sócio-torcedor, eu estou excluindo uma parcela muito grande da minha torcida. Então, hoje, quando a gente conversa, por exemplo, com os torcedores, em todos os nossos projetos, e a gente já trabalhou com o Corinthians, com o Fluminense, com a Ponte Preta, com o Ceará, com o América, com o Atlético Mineiro, com alguns clubes, né? A gente sempre deixa claro, por que a gente não quer trabalhar com o sócio-torcedor? Porque tem uma coisa antes, que é o torcedor, né? Se eu trabalho com o torcedor, eu ajudo esse torcedor depois a virar sócio-torcedor, né? E aí a gente vai criar aquilo que no marketing as pessoas costumam chamar de personas, né? Ou seja, a gente vai construir pequenas... na estatística, a gente vai chamar de cluster, né? Na verdade, a gente vai pôr todas as pessoas em vários quadradinhos diferentes e falar assim, nossa, a Eduarda tem um perfil de pessoa, o Luiz tem um perfil de pessoa, e tem mais pessoas que parecem com o Luiz, tem mais pessoas que parecem com a Eduarda, né? E são essas pessoas, aí, obviamente, que a gente segue a LGPD, eu não sei que a Eduarda é a Eduarda, para mim, a Eduarda vai ser o ID número 234AYZ, né? Eu não sei que ela é a Eduarda, eu sei que esse ID tem esse perfil e que parece com um monte de outros IDs. É isso que a gente faz. E, na verdade, o que a gente está fazendo é cruzando uma série de dados, eu acho que e essa é a nossa vantagem, que a nossa IA, ela é programada para cruzar muitos dados, né? E quando eu digo muitos dados, são muitos dados mesmo, porque a gente está trabalhando com Big Data, né? E aí não são só os dados que a gente colhe, mas são outros dados que a gente consegue analisar, né? E aí chegar e falar assim, nossa, essas pessoas têm sinergias. Essa sinergia toda aqui pode propiciar essa pessoa a ir mais no estádio, pode fazer com que essa pessoa compre mais ingresso, pode fazer com que essa pessoa que hoje paga X reais num plano tenha interesse em queira comprar camisa, ou que essa pessoa queira ir para o pay-per-view, ou que essa pessoa não queira fazer nada, mas que ela está disposta a fazer tal coisa que você nem imaginava que ela queria. Então, é isso que a gente faz. E aí, respondendo a pergunta da Eduarda, hoje é difícil você falar de um perfil, porque, na verdade, a nossa função não é analisar o perfil de um consumidor, mas sim construir o perfil de vários consumidores. É isso que a gente faz, né? Então, quando a gente vai, as pessoas falam, qual é o perfil do consumidor? Na verdade, o que a gente faz é construir esses perfis, né? Então, hoje, quando um cliente nosso chega e fala para nós, nossa, nós vamos no mercado financeiro buscar patrocínio. Então, nós vamos construir o perfil para o mercado financeiro e falar para ele, olha, o perfil do seu cliente para o mercado financeiro que a gente consegue identificar é esse, né? A gente vai numa rede de varejo, então a gente vai construir um perfil. Não é que a gente vai inventar o perfil, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas nós vamos analisar o perfil sobre essa ótica. O que o teu cliente possui conta em quais bancos? Quais são as propensões do seu cliente segundo o mercado financeiro? Então, nós vamos construindo perfis dessa ótica. É claro que a gente consegue identificar o perfil sociodemográfico, para nós é muito simples. Quem é o cara que está indo no teu estádio? Qual é a raça dele? Qual é o gênero dele? Isso, de maneira muito simples, a gente faz, né? Isso é muito tranquilo para nós, mas isso qualquer projeto de sócio-torcedor também deveria fazer, né? Mas isso não é o que o mercado quer mais. O que o mercado quer é saber qual é a propensão que esses caras têm de comprar meu produto. O que eu preciso fazer para esse cara comprar meu produto? E é aqui que a gente entra, né? Porque não adianta eu perguntar para você e falar assim, Eduarda, você gostaria de comprar shampoo de cabelo liso? O que você precisa que eu faça? Porque isso você não vai me responder, né? Mas a gente sabe fazer você responder isso, né? Fazer você responder isso. No fim, eu costumo brincar assim,
né? Se eu descobrir a cor quando eu descubro a sua cor preferida, eu acabo conseguindo linkar isso ao seu chocolate preferido, porque existe uma lógica, né? Então, de repente, quando as pessoas que têm preferência a cor azul gostam mais do chocolate Twix do que do diamante negro, né? Então, a gente vai seguindo essas lógicas, né? E o vermelho? Então, eu gosto do isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira, né? Depende do time. Mas é mais ou menos essa lógica que a gente vai seguindo. Não combinou muito, por isso que eu reagi aqui, mas tudo bem. Então, tudo bem. Duda, o Fernando acertou na mosca. Aquele outro chocolate do azul é horroroso. Diamante negro é bom, cara. Mas é essa... Mas essa é mais ou menos a lógica, né? Isso são estudos de traço de personalidade que a gente vai fazendo. E, no fim, é isso que a gente vai seguindo, né? Não tem muito segredo. Isso é matemática, na verdade, né? Só que não é uma coisa que você faz de hoje para amanhã. A nossa vantagem é que a gente está fazendo isso há mais de 5 anos, então, e a gente já estudou mais de 1 milhão de torcedores, né? Caramba. De vários times. Isso é muito legal, né? Porque você nicha, você atinge o público que você quer. Agora, eu te perguntei isso, porque assim, meu time é um internacional, eu cresci, dá para dizer, no Beira-Rio, e eu sou do tempo, amigo, que tinha a Coreia no Beira-Rio. Então, assim, para você imaginar hoje, o Norton conhece muito bem, Luiz, o nosso diretor conhece muito bem, mas para a gente imaginar hoje toda essa tecnologia, né, para quem veio dessa galera raiz, é muito maluco, eu preciso falar assim, é muito legal, mas realmente é um trabalho puxado, né? Mas é o único meio, né? É o único meio, aquilo que eu comentei antes. Hoje não adianta tu ir atrás de um patrocínio para botar teu nome na camisa ou coisa parecida. O cara quer exatamente isso que o Fernando falou. O cara, tudo bem, eu posso ser teu patrocinador, mas o quanto que eu não quero te dar dinheiro e expor o meu nome. Eu quero dar dinheiro e ganhar mais dinheiro. É isso que ele quer fazer. E o clube, Fernando, quando fala aquela questão do atrair, converter, relacionar, etc., vender, por incrível que pareça, os clubes de futebol, se não fizerem nada, eles têm um pouco disso, mas é um percentual muito pequeno. E o sócio-torcedor é um exemplo. O cara se sente atraído porque ele nasceu, o pai dele é fanático por aquele clube, ele se torna fanático também, ele acaba virando sócio, comprando camiseta e vai ao jogo. Isso é um pouco de conversão, de relacionamento e até de venda, mas é muito pouco, é quase nada perto do universo, do tamanho da torcida, e é o tamanho da torcida e o comportamento, né, que essa torcida inteira tem que vai atrair patrocinadores com inteligência, senão não vale nada. Mas o próprio sócio-torcedor ele está muito atrelado à venda de ingresso, né? A oportunidade de eu antecipar a minha venda de ingresso. Tanto que na pandemia quase todos os clubes perderam muito sócio-torcedor, né? Exatamente por isso. Quem não perdeu é porque antecipou venda futura, coisas nesse sentido. O projeto de sócio-torcedor, né, eu costumo brincar, ele nada mais é do que a permissão de comprar ingresso antecipado, né? Ele não te dá muita coisa além disso, né? E hoje ele precisa ser remodelado. Vários clubes hoje têm remodelado o seu projeto de sócio-torcedor pensando nisso, né? Fernando, desculpa, vai continuar, Luiz? Não, fosse assim, talvez não fosse importante nem ter o sócio-torcedor. Isso era uma viagem que eu fiz aqui em cima do que o Fernando falou. Segue aí. Sobre essa questão, Fernando, da mudança do comportamento do torcedor, que até a Eduardo trouxe um exemplo clássico aqui, para quem convive com o Beira-Rio, mas que convive com outros estádios, se fala muito, Fernando, e a gente aqui até já teve outras conversas aqui no Golcast com outros convidados, sobre mudança de comportamento de quem vê o futebol com as novas tecnologias, com a rede social, mudança até de transmissão do futebol, o TikTok está aí para agitar esse mercado. Se discute também transmissões focadas na torcida, novos modelos de transmissão, enfim, tem uma gama de novidades também nessa área. Tem algo aí na tua empresa, ou que vocês estão trabalhando especificamente sobre essa nova forma das novas gerações assistirem e se comprometerem e compartilharem o futebol? O que a gente percebe bastante é uma mudança nessa nova geração, né? Os millennials entrando hoje, e como eles têm preferências por algumas coisas, né? E aí eu tenho até estudos em casa, né? Eu tenho uma filha de 12 anos e a gente assiste séries, né? E eu não sei a idade dos filhos de vocês, ou se vocês têm filhos, mas eu sempre costumo brincar isso, né?
Se você pegar os programas dessa nova geração, primeiro é uma geração do streaming, que não está acostumada com a TV aberta, né? E é uma geração muito pragmática, é uma geração que gosta de tudo instantâneo e das coisas muito rápidas. Nenhum programa deles tem mais do que 15, 20 minutos, né? Então, eu sempre brinco, principalmente para o futebol, o grande desafio do futebol é entreter essa molecada nova, né? Porque quando você pega o basquete, por exemplo, o basquete, o grande lance do basquete, que é a cesta, ele acontece com muita frequência, né? O futebol americano, por incrível que pareça, o touchdown, ele não é o grande, ele é o maior momento, mas as jogadas do futebol americano são bonitas de se ver e elas acontecem com um pouco mais de frequência. No futebol, não. O grande momento do futebol é o seu momento único, que é o gol, que é uma coisa que pode nem acontecer numa partida, né? Um jogo, então vários jogos terminam em 0-0. E mesmo o gol é raro. Você não tem 20, 2-1, é um placar extremamente normal. Então, como você motiva uma criança que está acostumada com projetos de 15 a 20 minutos, né, de televisão a assistir um jogo de 45 minutos por 45, né, a ir no estádio ver um jogo de 45 minutos, né, onde a coisa mais interessante pode não acontecer, né? Então, o grande desafio, né, de quem trabalha com esporte, e literalmente com o futebol, vai ser isso. Como motivar essas crianças a verem futebol sobre uma ótica que elas não estão mais acostumadas. É por isso que os esportes radicais, skate, né, surf, né, ganharam tanto destaque nas Olimpíadas, por exemplo. Até o escalada na parede teve uma audiência interessante dessa molecada na Olimpíada. E tem como ir buscar esse caminho através desse trabalho que vocês fazem, dessa prospecção de dados, desse comportamento, para que, de repente, ajude o futebol até a se modernizar e que os clubes até possam criar ferramentas para que os seus torcedores, já não tão compenetrados no jogo que está acontecendo nas quatro linhas, possam se manter ligados e comparecer ao estádio e consumir match day, toda aquela circunstância? Tem como associar, tem como ajudar? Vocês estão trabalhando em algo nesse caminho? Sim, a gente sempre está pensando na frente, né? Então, e aí entra naquela coisa que a gente tem batido muito e que o Luiz tem falado bastante, que é isso. Conhecer o seu consumidor vai ser sempre uma fonte fundamental. Eu sempre brinco, até em sala de aula ou quando eu estou dando entrevista, eu falo... quem trabalha com comportamento de consumidor inventou a fake news, né? Porque o que a gente conta hoje vira mentira amanhã, porque o comportamento do consumidor é mutável, né? Então a gente fala, teu comportamento é assim, amanhã já é mentira, né? Então, porque é exatamente isso, o consumidor muda, né? E hoje em dia ele está mudando muito mais rápido, né? A evolução é muito, muito rápida desse consumidor. Aquele comportamento que demorava anos para mudar, hoje ele muda em semanas, meses, talvez, né? Então, a única constância que a gente tem é a mudança, né? Eu costumo brincar que o torcedor, o fã, né, o consumidor em geral, ele hoje vive numa onda, né? Então, ele não é mais um torcedor flat, um consumidor flat, onde, nossa, eu gosto dessa marca, eu gosto disso, né? O que eu gosto hoje pode ser não gostar amanhã, porque já tem coisas muito novas, né? A única certeza que eu tenho quando a gente trabalha com esporte é o time que eu torço, né? Mas mesmo o grau que eu torço é muito relativo, né? A gente fala muito de lealdade, e eu falo assim, a gente tem um conceito muito torpe do que é lealdade, né? A lealdade em termos de marketing, quando a gente estuda marketing mais profundamente, eu não digo que o brasileiro é leal ao time. Desculpa, nós somos fanáticos ao time, né? Porque a lealdade, ela envolve um certo grau de comprometimento que nós brasileiros não temos, né? Que é o dispêndio, né? Esse dispêndio não necessariamente precisa ser financeiro. Esse dispêndio ele tem que ser financeiro, de tempo, de envolvimento. E nós não despendemos tempo, dinheiro e etc. com o nosso time. Tanto que a gente gosta do nosso time quando ele ganha e afasta nosso time quando a gente perde. Isso não é ser leal. Isso é uma lealdade espúria, que a gente chama, né? Que é eu me interesso quando vai bem e me afasto quando vai mal. O que não me impede de ser fanático,
né? O fanatismo é uma outra coisa. É aquela coisa que, assim, eu assumo que eu gosto do meu time e não me interessa se ele está bem ou mal. Então, se eu pergunto que time você torce, você sempre vai falar. A Eduarda falou, eu sou Inter. E ela vai falar que ela é Inter, se o Inter estiver na primeira divisão, na segunda divisão, na terceira divisão, se o Inter perde, se o Inter ganha. Agora, o comprometimento dela com o Inter, que é aí que a gente deveria medir a lealdade, vai ser diferente. E dela eu estou citando porque ela falou, mas de qualquer torcedor, vai ser diferente de acordo com que o Inter está bem. E não deveria ser. O nosso comprometimento com o nosso time deveria ser o mesmo, indiferente de como ele está. Então, nós não temos... quando a gente usa, o torcedor é muito leal ao time, não. O torcedor é muito fanático ao seu time. Ou melhor ainda, ele tem um alto grau de identificação, né? Mas não necessariamente é leal. Fernando, sobre isso, se falou aqui, tu e o Luiz falaram sobre essa questão de Portugal, da Europa, de aprender com Portugal e com o modelo europeu de futebol. Isso que tu estava falando me remete a uma questão muito prática, né? Que é a ocupação dos estádios na Europa, em que os estádios lá são lotados, né? Sempre cheios, e o torcedor tem esse comportamento de um apreciador do espetáculo. O que precisaria para que o torcedor brasileiro aprecie mais o futebol, veja ele como um espetáculo e menos nessa coisa eletrocardiograma que é a vitória e a derrota do time? O quanto o futebol brasileiro, na tua opinião, precisa evoluir de lealdade, do seu ponto de vista de espetáculo? Uma vez também que a gente tem falado muito, né, que cada vez mais futebol é entretenimento e menos competição, menos esporte. Aí a gente entra numa outra questão. Eu sempre falo assim, a gente tem uma questão interessante que é assim, do ponto de vista da gerência de marketing, a gerência de marketing quer vender entretenimento, né? E por que ela quer vender entretenimento? Porque entretenimento é mais caro que esporte, né? Na venda ela é mais cara que esporte. Mas o problema é, o que o consumidor quer comprar? O consumidor quer comprar esporte ou entretenimento? E aí eu sempre faço a seguinte pergunta em sala de aula. Eu falo assim, olha, no Dia dos Namorados, né? Um programa interessante, por exemplo, teatro, jantar. É um programa interessante para o Dia dos Namorados? Seja para você ir com a sua mulher, a Eduarda ir com o marido dela, ou namorado, não sei aqui quem é casado, quem namora. Agora, jogo de futebol e jantar. É um programa interessante para vocês irem no Dia dos Namorados? Ia dar crise. Sim, é maravilhoso, mas às vezes não rola. Porque se ele é um programa de entretenimento, ele tem que se encaixar na mesma ótica desse teatro e jantar. E normalmente ele não se encaixa, ele nem faz parte da nossa cesta de escolha no Dia dos Namorados. Ou seja, o consumidor não enxerga o esporte como um programa de entretenimento. Eu não coloco. Onde a gente vai hoje? Cinema ou jogo de futebol? Então você veja, a gente está vendendo um produto errado, porque não é o produto que o consumidor quer. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é trabalhar no consumidor a ideia de que eu não vendo mais esporte. Eu vendo entretenimento. Só que para eu vender entretenimento, eu tenho que mudar o jogo dentro do campo. Eu tenho que dar entretenimento dentro do campo e fora. E eu não dou. O que é mudar o jogo dentro de campo? É da qualidade. A qualidade é muito ruim. E o que é mudar fora? É gerar uma plataforma de entretenimento. É chegar para esse torcedor e falar, olha, vem antes, porque eu te dou coisa. Fica depois, porque eu te dou coisas. Porque é isso que gera entretenimento. Né? Dia dos Namorados, jogo da NBA, por exemplo, né, Fleury? Aí tá tudo certo. Aí tem entretenimento. Aí nós estamos falando de entretenimento. Dá para levar a família toda, agrada a todas as idades. É outra visão, né? Então, tanto que quando você fala assim, por exemplo, se você perguntar para várias pessoas, que é quando você vai para os Estados Unidos, faz parte de vários pacotes você ir assistir um jogo da NBA, da MLB. Mas se você vai para o Rio de Janeiro, de repente não faz parte do seu pacote ver um jogo no Maracanã. Ou quando você vai para o Sul, ver um jogo do Inter ou do Grêmio, e assim por diante. Por que isso não faz parte desse pacote? Né? Porque nós não entendemos sobre a ótica do entretenimento. É a ótica do futebol. Não é meu time, não me interessa. Mas, poxa, por que eu assisto um jogo da NBA ou um jogo da MLS? Quando eu vou para a Europa, eu quero ver Real Madrid. Porque eu vejo sobre outra ótica, né? Fernando, só para fechar, isso que tu trouxe aqui é um dado muito interessante, é uma visão que tu estás aqui renovando as nossas ideias, porque a gente ouviu muito aqui nos outros programas, com outros convidados, exatamente, futebol virou entretenimento, tá,
Mas assim parece, usando uma expressão do futebol, não se combinou com os russos ainda, né? Como disse o Garrincha lá na Copa. Enfim, foi muito importante isso que tu falou, porque eu realmente, a partir do que tu está me dizendo, eu estou vendo com outros olhos essa questão. Eu não tinha pensado que nós não estamos ainda trabalhando essa questão de vender o entretenimento para o consumidor do futebol. Não, nós trabalhamos, esse é o problema. Nós tentamos vender entretenimento, mas a gente não adquiriu, nós não vendemos a ideia do entretenimento para o consumidor. O consumidor, quando ele olha o entretenimento, a cabeça dele é: você quer me vender um ingresso caro por algo que você não me dá. Eu não quero isso. Eu quero sentar minha bunda no estádio para ver futebol e tomar minha cerveja. É isso que eu quero. Porque quando eu vou para a ótica do entretenimento, na cabeça do consumidor você só quer me cobrar mais caro por um produto que continua igual. E o que é esse igual? O igual era aquela coisa que continua horrível, né? E a coisa ela vem de antes, né? Eu diria que a gente não vende nem o básico. Porque se tu vai a um jogo do Real Madrid, é fácil de ir no jogo do Real Madrid. É tranquilo ir no jogo do Real Madrid, por mais gente que tenha no Santiago Bernabéu. Agora, tu vai num jogo de futebol no Brasil, é uma dificuldade de transporte, de chegar, de segurança, de briga de torcida organizada. Quer dizer, é melhor ficar em casa do que correr o risco de ir num negócio desse. Eu queria tocar num outro ponto, Fernando, porque eu tenho uma frase tua de tua autoria que me chamou a atenção, né? Acho que a frase é exatamente essa aqui, ó. Um clube sem área de inovação será como jogar uma partida sem centroavante ou sem atacante. É uma frase dessas que tu disse. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu concordo com a frase. Mas aí, até voltando um pouco do que a nossa empresa faz também, né? Eu acho que um clube sem outras coisas, né? Não é só sem o atacante ou o centroavante. Eu acho que a gente precisa de um bom goleiro, de um bom zagueiro, de um bom volante, de um armador. E aí eu te falo de outras coisas, porque inovar é parte de um processo. E para tu inovar, tu tem que conhecer outras coisas. Tu tem que ter competência, gente bem preparada, um esquema de formação e educação dentro do clube, conhecer bem o planejamento estratégico, o que o clube quer, qual é os seus valores, qual é a sua cultura, né? O que ele pretende ser e aonde ele quer estar daqui a 5 ou 10 anos. Né? A questão da gestão dessa estratégia, de acompanhamento, feedback, aí é que tu consegue ter realmente um clube preparado para estar bem, para conseguir bons resultados e não, de repente, precisar passar pela segunda divisão, terceira, quarta, enfim, o que for. Né? Agora, isso tudo que eu falei, né, remete a quê? A boas práticas de gestão e a uma gestão profissional, coisa que nossos clubes pecam tremendamente. Né? Muitos falam de gestão profissional, mas profissionalismo é isso. É tu ter planejamento, é tu ter gestão, é tu medir, é avaliar o comportamento do teu torcedor, é saber onde é que tu quer, é o uso de tecnologia. Agora, os nossos clubes, né, estão muito longe disso. Né? Eles não têm essa gestão profissional a exemplo das grandes empresas. Então, falar sobre esses aspectos que nós estamos falando hoje aqui, eles são essenciais. Mas eles precisam de uma coisa antes, que me parece que os clubes também não têm. É uma dificuldade. E talvez seja o que afugente, muitas vezes, bons investidores. Seria a gestão profissional. Uma gestão profissional, com planejamento, com estratégia. Eu concordo. Tanto que eu sempre falo, na verdade, que quando as pessoas começam a falar do clube empresa, né, eu sempre falo que o problema, para mim, não é o clube ser associativo ou ser clube empresa. O problema é ter uma gestão profissional. E você pode ter gestão profissional em qualquer uma dessas duas frentes. Né? Porque você pode ter um clube empresa que a gestão é horrível, né? E vai dar problema do mesmo jeito. A vantagem do clube empresa é que a partir do momento que você tem um dono, a gestão tende a ser melhor porque o dono tem interesse que a gestão seja boa, porque é o dinheiro dele que está em jogo. E no clube associativo, como ninguém é dono, né? Na verdade, assim, ou melhor, um clube associativo, muita gente é dono. E quando todo mundo é dono, ninguém é dono. Esse é o problema do clube associativo, né? Aquele dinheiro é de todo mundo, então como o dinheiro não é meu, é de todo mundo, dá margem para muita coisa, né? E não estou falando de corrupção, roubo, nada disso. Estou dizendo que dá margem, na verdade, para eu administrar mal. É isso que eu quero dizer.
né? O dinheiro não é meu, eu posso gastar à vontade e dane-se o amanhã. É essa a ideia. Quando eu tenho um dono, esse negócio é meu, então gaste direito porque eu vou te cobrar. É um clube empresa, na verdade, né? Vamos ser mais cobrados, né? A pessoa tem mais foco, né? Esse é o problema do clube associativo. Tanto que a gente tem só, a grosso modo, 2 clubes associativos que dão certo no mundo, sendo que um deles hoje em dia não está dando muito certo, que seria o Barcelona e o Real Madrid, né? E a gente está vendo o que está acontecendo com o Barcelona quando as pessoas perderam a mão. A vantagem do Barcelona e do Real Madrid é que esses 2 clubes hoje, para você ser presidente, você tem que pôr o seu patrimônio à disposição do clube caso você faça besteira, né? Coisa que não acontece no Brasil. Porque eu duvido que se alguém pusesse o seu patrimônio à disposição do clube caso você fizesse besteira, se a gente teria presidentes querendo ser candidato, né? Ou pessoas querendo ser candidatos a presidente, né? Mas, sem dúvida, a gestão é fundamental. Tanto que a gente vê o caso do Flamengo e do Palmeiras, que o grande sucesso do clube foram as gestões não atuais, mas anteriores, né? A gestão do Paulo Nobre no Palmeiras e do Bandeira no Flamengo, no meu entendimento, foram fundamentais para o sucesso atual desses 2 clubes, né? Eu não gosto nem de falar do Atlético Mineiro, porque eu quero esperar o que vai acontecer no futuro do Atlético Mineiro, porque hoje o Atlético Mineiro está sendo um sucesso pela injeção de dinheiro. Eu quero esperar daqui a alguns anos para ver o que vai se manter, porque o sucesso não é o sucesso atual no modelo de gestão, né? Mas é a tendência desse sucesso ao longo dos anos, né? O Atlético Mineiro está de parabéns, deve levar o Campeonato Brasileiro, merece, mas eu quero ver o que vai acontecer no passar dos anos, né? O Palmeiras e o Flamengo vêm conseguindo, por gestão, se manter num patamar que estão. Eu diria até que mais o Flamengo, né? Porque o Palmeiras também tem um pouco do Atlético Mineiro, né? A Crefisa, Fã, né? E a vontade da dona dessas empresas, né? Da Leila, em assumir o clube, como assumiu, também é parte significativa desse sucesso. O Flamengo não teve esse aporte milionário. O Flamengo foi muito mais gestão, eu acho, né? Mas hoje o Palmeiras gera muito mais dinheiro sem ser desse patrocinador do que do patrocinador, né? O patrocinador, na verdade, ele tem um cálculo de marca que vale para ele, né? Então eu discordo, eu entendo a sua análise, mas eu discordo um pouco dela, porque eu acho que o patrocinador calcula que vale. A Crefisa e a Fã, por mais que envolva a Leila, e a Leila vai ser presidente, são 2 empresas que têm conselho gestor e que elas não vão estar ali jogando dinheiro fora, falando, vamos aportar na Leila para ela ser candidata. Existe, na verdade, um investimento de que vale para ela, investimento como marca, né? Tanto que eles têm cálculos lá como... Né? Então, mas eu entendo. Sem dúvida, e vai ao encontro do que nós estamos falando. A Crefisa é uma empresa, a Fã é uma universidade, também é uma empresa, né? Que certamente pensa nesse retorno. Isso é sem dúvida nenhuma. O que eu digo do Palmeiras, para mim, o grande capital que o Palmeiras teve, na verdade, não foi financeiro só, foi, na verdade, foi até financeiro, mas foi como o Paulo Nobre aportou dinheiro no Palmeiras, emprestando a juros muito, foi o grande ganho do Palmeiras, né? Isso ajudou muito. Então, eu não acho que é o aporte da Leila, mas o aporte do Paulo Nobre é o que gerou o grande... Mas que foi cobrado e aonde ele propiciou o crescimento do Palmeiras, né? E não foi pouco, né? Foi muito. Foi muito. O Palmeiras tem uma coisa que o Flamengo não tem também, né? Além de estar em São Paulo, né? Que é um belíssimo equipamento, coisa que o Flamengo não tem. O Flamengo tem que construir, ele tem a Gávea ali para ser construído uma coisa interessante, né? Mas vamos esperar. Mas hoje o Flamengo tem uma coisa que é a torcida dele, como ele pode fazer essa torcida ser rentável, né? A minha tese de doutorado é baseada exatamente nisso, né? Como a torcida pode ser viável financeiramente para todos os clubes, né? Esse é o maior patrimônio de todo o clube, é a sua torcida, né? Seja 1 milhão de torcedores, sejam 50 milhões de torcedores, ela é proporcional à sua rentabilidade. E todos os clubes trabalham muito mal isso. E eu não digo aquele projeto de se cada torcedor me doar R$1. Isso é uma coisa que, assim, eu sou super contra crowdfunding, doação, né? Não me passa pela cabeça, mas existem projetos viáveis onde a gente tem que fazer um cálculo que se eu conseguir R$1 de cada torcedor a partir da venda de um produto que interessa a esse torcedor, né, a gente mais do que triplica
o dinheiro que todos os clubes recebem hoje. O problema é a gente chegar a criar e desenvolver produtos que o torcedor queiram. Essa é a dificuldade dos clubes. E aí entra naquilo que a gente estava conversando. Por quê? Porque os clubes não sabem quem são seus torcedores. Eu falo hoje com toda certeza, nós aqui da Armatores conhecemos todos os torcedores dos seus clubes melhor do que qualquer clube do Brasil. Porque a gente faz isso o dia inteiro, tá? É isso que a gente faz o dia inteiro. Por você fazer isso muito bem, eu ficaria mais um tempão falando. Tenho certeza que Luiz e Norton também faríamos um segundo Golcast hoje aqui com você. Mas o meu papel, e é um papel terrível da despedida, a gente tem um apego com os nossos convidados, ainda mais depois de um ano no ar, a gente está cada vez mais feliz com esse projeto. Então, vou te agradecer, Fernando, aí tua participação, foi muito legal, te desejar sucesso com esse novo mundo que vem por aí, viu? Eu que agradeço, Eduarda, Luiz, Norton, foi um super prazer a todos os ouvintes de vocês, né, e telespectadores, porque eu sei que tem gente assistindo também, né, não só ouvindo. Até falei pro Norton que eu ia passar perfume, já que a gente ia estar ao vivo, e pessoa vendo a gente, né, não só ouvindo. Foi super legal poder participar, fico à disposição para outros programas também, né, e desejo sucesso aí para vocês. Obrigado, Fernando. Legal. Obrigado, Fernando. Prazerzão. Sucesso! O nosso Golcast completou um ano. Você já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como Golcast Go Manage. Segue lá, toda terça tem um episódio novinho para você. Estamos também nas principais plataformas de áudio. Esse é o nosso Golcast, o podcast que fala de futebol de um jeito diferente. Um beijo e a gente se vê.